programa de hoje, vamos conversar com o advogado especialista na área de direito constitucional, ele que também atua bastante em áreas de regulamentação e que transitam com a questão do mercado da cannabis, é o Medi Brazão. Ele foi, inclusive, premiado entre os 200 melhores advogados do mercado na área de cannabis no mundo. Sobre esse tema, do mercado da cannabis no Brasil e no mundo, vamos falar com o Medi Brazão, advogado. Seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Bom dia, Robson. Bom dia a todos os telespectadores do Espaço Cidadão. Muito obrigado pelo convite, antes de tudo. É um prazer enorme estar aqui para a gente conversar sobre a questão tão importante, né? Prazer tê-lo conosco. Eu gostaria que, inicialmente, você falasse um pouquinho sobre do que se tratou, né, exatamente esse prêmio que você recebeu entre os 200 melhores advogados do mundo nessa área de mercado da cannabis. Sim, sim. Eu atuo já há aproximadamente 3, 4 anos, né, no mercado da cannabis. De início, na verdade, fazer uma pequena observação para a gente simplificar o que é a cannabis, né, Robson? Quando a gente fala da cannabis, a gente está tratando de um gênero, certo? De uma planta. E dentro desse gênero você tem várias espécies, certo? Você tem a cannabis sativa, a cannabis índica, e dentro dessas espécies você tem subespécies. Por exemplo, a cannabis sativa você tem o cânhamo, você tem a maconha, como a gente costuma conhecê-la aqui no Brasil, certo? E essa planta ela tem múltiplas utilizações, né? Desde da E aí, utilização... abrindo um parênteses, essa sua explicação é importante, porque na hora que a pessoa fala em cannabis, a pessoa pensa em cigarro e em maconha, e maconheiro e preconceito, e aí você acaba embaralhando tudo num bolo só, não é? E chuta na Uhum. lata do lixo, sem saber, né, diante de muita ignorância do que é que você está tratando, né? Exatamente, exatamente. Então, quando você está tratando da cannabis, você tem o uso recreativo, que é aquele que é mais conhecido, infelizmente, que é mais estigmatizado com esse preconceito, mas você tem múltiplos usos. Você tem o uso medicinal, que é algo que tem sido muito em voga aqui no Brasil, que tem estado em pauta, tem inclusive projetos no Congresso Nacional de regulamentação da cannabis medicinal, mas existem Está outros tipos de crescendo no uso. mundo inteiro, inclusive, mas no Brasil ainda atrasado o uso medicinal, né? A gente hoje paga muito caro, tem remédios que custam mais de R$ 2.400 porque é importado, quando a gente poderia produzir aqui por algo em torno de, no máximo, R$ 100, né? Sim, com toda certeza, com toda certeza. O Brasil perde muito com a falta de regulamentação, né? Perde muito em todos os sentidos, E essa né? E é regulamentação que não vem por preconceito, né? exatamente, porque querendo ou não, é uma pauta política, né? Querendo ou não, é uma pauta política. Então, se você tem o apoio da população, né? Se a população, se o preconceito ele diminui, o que é algo que a gente trabalha e espera que isso ocorra gradativamente, certo? Quando a população ela pressiona, se torna uma pauta política. A título de exemplo, por exemplo, Joe Biden nos Estados Unidos, na campanha dele, ele disse: eu vou trabalhar para descriminalizar a maconha a nível nacional, porque você tem vários estados que já trabalham com a descriminalização, mas eu vou trabalhar isso a nível federal. E vou também expurgar as penas das pessoas que foram presas por posse, certo? De maconha. Então, isso foi uma pauta política lá. Lá é uma pauta política. Aqui, nenhum político, certo? Excetuando algumas figuras assim como André Barros, do Rio de Janeiro, que já tem um histórico extenso de luta da cannabis, via de regra, você não vai ouvir políticos, seja da esquerda, seja da direita, fazer menção à cannabis, certo? Então, assim, é algo que a gente tem que explicar, certo, o que se trata, porque a cannabis ela tem múltipla utilização, certo? Além da questão né, do uso recreativo e medicinal, como a gente já mencionou, você tem o uso veterinário, você tem o uso dentro da construção civil, por mais incrível que pareça, você tem o uso têxtil, você tem o uso para fins comestíveis. Então, é uma Você pode usar multiplicidade de cannabis para usos. fazer roupa, você pode usar cannabis para fazer travesseiro, como tem muitos exemplos aí no mundo. Você pode usar cannabis para fazer brinquedos ou alimentos para pets, né, cachorros e gatos. Você pode usar vários produtos da cannabis e do cânhamo, inclusive, como você citou, para construção civil, né? E que coisa incrível, né? Você para fabricar casas, tijolos, uma série de materiais de construção, ecologicamente corretos, inclusive. Exatamente. É algo que, assim, se a gente pensar não somente da perspectiva, né, da descriminalização, mas uma futura regulamentação, a gente está trazendo uma indústria, certo, que ela é totalmente sustentável. A gente está tratando, você imagina que uma casa ela é feita de cama, eu conversando recentemente com um empresário europeu que
tem interesse em atuar no Brasil, infelizmente não atua por causa das restrições da regulamentação, mas ele fala, mas nós moramos hoje em caixões. As estruturas que nós temos, certo, de concreto, elas são caixões. Uma casa ela feita da fibra do cânhamo, certo, com hempcrete, que seria o concreto feito de hemp, é uma casa totalmente autossustentável, a emissão de CO2 é extremamente reduzida, a qualidade de vida, a qualidade do seu sono, ele melhora. Dormindo dentro de uma casa feita, né, com a base feita de concreto de cânhamo. Então, a gente tem uma multiplicidade de uso para essa planta que, infelizmente, tem sido estigmatizada ao longo dos últimos anos e cuja utilização no Brasil é muito restritiva. E esse preconceito acaba, digamos, prejudicando grandes possibilidades de geração de emprego e renda no Brasil, né, que daqui a pouco, assim como várias outras tecnologias que acabam nos engolindo, né, que vêm de fora para cá, e acaba aceitando a gente pagando muito mais caro porque veio de fora, a gente podendo estar gerando aqui, infelizmente, por preconceito, isso não acontece. Estamos conversando com o Medi Brazão, que é advogado, atua na área constitucional e tem atuado, né, no Brasil e no mundo, sobretudo advogando para empresas de fora, aqui no Brasil, né, que querem entrar, investir no mercado da cannabis e enfrenta ainda hoje essa resistência por causa de preconceito. E sobre isso eu pergunto, advogado Medi Brazão, você que ganhou esse prêmio, né, entre os 200 melhores advogados do mundo nessa área de cannabis, como é que está essa questão de lei que regulamenta drogas no Brasil, né, que traz tanto impedimento para uso recreativo, como também para investimentos em área comercial, em área de saúde, né, em área medicinal? Certo. Hoje, Robson, nós temos, certo, uma abertura, né, do mercado através de algumas regulamentações da Anvisa, mas é uma abertura ainda bastante lenta, ainda bastante restritiva, certo? Hoje, existe o que nós chamamos de lei de drogas, certo? É uma lei que foi publicada em 2006, e aqui eu gostaria, né, apenas de fazer um pequeno comentário. A gente está em época de eleição, né, e essa é uma pauta extremamente importante que não tem sido mencionada por praticamente nenhum candidato. No ano 2006, nós estávamos durante o governo de esquerda, certo? E foi aprovada essa lei. Dentro dessa lei existe um dispositivo, que seria o artigo 33, que ele dispõe sobre o crime de tráfico, certo? Apenas traçando em linhas gerais, né, apesar de ser uma matéria técnica, mas é importante que a população tenha conhecimento disso, que quando a gente trata de tráfico, a gente não está falando de um tipo penal. Normalmente, a lei ela funciona da seguinte forma: você pode fazer tudo até que a lei proíba. Contudo, quando a gente está tratando do crime de tráfico, é o oposto. Quando se trata de drogas, você não pode fazer nada até que a lei lhe permita. Inverte-se a lógica. E aí, hoje, quando se trata de crime de tráfico, nós temos esse artigo que ele dispõe de tudo. Exemplo, quando você está tratando de roubo, o roubo ele é o ato, né? A lei ela dá uma descrição muito objetiva. Roubar alguma coisa, pegar algo, subtrair com violência. Não, mas se você só subtrai aquilo, não é roubo, é furto. Então, são tipos penais distintos. Quando você está tratando de drogas, é diferente. Lá ele diz pegar, levar, portar, botar à venda. Você tem vários verbos, certo? Para um único tipo penal. Então, acaba que se você está utilizando, por exemplo, para consumo próprio, certo? Independentemente da quantidade, porque a lei também não especifica isso, Seria um crime também. É considerado como tráfico. É considerado Enfim, como tráfico. Nossa. né? Então, E nos Estados Unidos, né, que interessante que muitas vezes algumas pessoas se comportam como conservadoras ou extremamente conservadoras no Brasil, mas se espelham nos Estados Unidos como o grande exemplo de um país do mundo desenvolvido. E nesse exemplo para algumas pessoas, né, nós tivemos justamente uma posição do próprio atual governo, por exemplo, Biden, né, isso já é possível em vários estados nos Estados Unidos da América do Norte, né? E nesse caso nós temos uma situação onde já na campanha o atual presidente Joe Biden falou que lutaria pela regulamentação, né, de modo geral e iria deixar sair da prisão muita gente que foi presa por questão até de consumo, né? Isso gera custo para o Estado, né, inclusive. sim, com toda certeza. Quando a gente está tratando, né, da questão do sistema carcerário, da lei de drogas, a gente está falando de uma lógica proibicionista, a gente está falando de anos e anos, certo? Né, que isso vem sendo construído.
Só para você ter noção, em termos históricos, os barcos, certo? Os navios que vieram de Portugal para o Brasil, eles eram feitos de cânhamo. Então, historicamente, certo, o governo de Portugal, certo, o cânhamo ele sempre foi utilizado, certo, para fins de construção, para fins, né, para utilização da indústria têxtil. Essa criminalização, como a gente vê hoje em dia, é algo extremamente recente, veio começar há pouco mais de um século. Então, a gente está falando de 100 anos, 1930, que começou dentro dos Estados Unidos uma política proibicionista com um cunho extremamente preconceituoso, que infelizmente era voltado, certo, para uma prática muito utilizada por ex-escravizados, e foi replicado por vários países. Então, lá onde se iniciou essa política proibicionista, eles estão revendo isso hoje em dia, e a gente continua seguindo a lógica proibicionista. A gente continua ainda perpetuando o que a gente aprendeu há 100 anos atrás. Qual é a relação que nós podemos fazer, né, desses preconceitos contra a cannabis, né, seja para uso medicinal, recreativo, a maconha ou o cânhamo? Qual é a relação disso com a religião, desde antes até hoje no Brasil? Nossa, infelizmente, toda a relação. Né? Infelizmente, o Estado brasileiro, certo? Por mais que a gente o tenha como Estado laico, nós sabemos que é um Estado extremamente imbuído da cultura, certo? Né? E dos pressupostos do cristianismo, certo? Então, nós temos uma sociedade até mesmo contraditória nesse sentido, porque nós temos uma sociedade extremamente... Você tem uma cultura dentro do Brasil, a cultura popular, certo? Que é o samba, que é o funk, que ele surge das comunidades periféricas, mas ao mesmo tempo nós temos uma sociedade extremamente conservadora do ponto de vista cristão, certo? Com a questão de valores. Isso tem sido, obviamente, aí não é preciso tecer maiores digressões, tem sido pauta, né, política muito grande. Mas tem uma relação muito íntima porque a questão do proibicionismo no Brasil está intimamente vinculada com a percepção da igreja, certo? Da percepção moral. E aí isso se torna ainda mais complexo quando a gente pensa que a questão, a obrigação do Estado é regulamentar práticas de forma objetiva, independente da moralidade. Porque a partir do momento que eu coloco a moralidade, independentemente de qualquer religião, certo? Eu coloco a minha moral para regulamentar a sua vida, né? Isso se torna extremamente complicado, porque eu estou justificando que você também faça o mesmo. Recentemente, a gente teve uma decisão de uma das câmaras criminais de São Paulo que eles, porque hoje essa lei de drogas, ela criminaliza inclusive o uso recreativo. Então, não, eu não estou vendendo, certo? Eu não estou comercializando, não estou dando para terceiros. Eu adquiri de alguma forma, seja plantando, seja por terceiros, mas eu adquiri, eu estou utilizando para consumo próprio. Pela lei, você vai sofrer uma advertência. Existe uma punição para o fato de você utilizar. Um caso desses, uma pessoa estava utilizando, né, certo cannabis para consumo próprio, chegou, né, sofreu um enquadro policial e chegou numa Câmara Criminal em São Paulo. Uma dessas câmaras criminais disse: essa lei é inconstitucional, porque a lei ela não pode proibir a autolesão. Assim como o cigarro ele não causa um dano a você mesmo, ele causa, assim como o álcool, assim como inúmeras outras substâncias. Mas o Estado ele não pode impedir que você queira utilizar essa substância. Você imagina o que aconteceria no Brasil no dia que o Estado resolvesse dizer a cerveja vai ser proibida. Pois é, né? E a história de causa o dano, na verdade, é assim, tudo depende do que você faz, de como faz e do quanto faz, né? A diferença entre Sim, o sim. remédio e o veneno é a dose. Muita gente diz isso. Mas uma outra questão que a gente pode abordar aqui é como é que está hoje a situação da Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em relação à questão da cannabis, do cânhamo, dessa regulamentação, né? O que é que pode, o que é que ainda não pode no caso do Brasil? Pronto, a Anvisa, ela gradativamente, até mesmo por causa da pressão, né, social, ela tem aberto bastante, certo, as possibilidades, ainda de forma restrita, mas abrindo. Como é que qual é o panorama atual, certo? Hoje em dia, nós temos a possibilidade de você importar o CBD, certo? O óleo, né, para uso próprio. Nós temos 18 medicamentos aprovados pela Anvisa, então existe a possibilidade de você adquirir em uma farmácia. Então, 18 medicamentos aprovados hoje pela Anvisa, devidamente regulamentados, que você pode adquirir na farmácia. Nossa, eu não Existe sabia essa... dessa informação. Então, já tem 18 medicamentos vendidos na Tem. farmácia à base da cannabis, ou do cânhamo, exatamente, ou é da cannabis, é a base de quê? Isso.
A cannabis, como eu mencionei anteriormente, né, ela é esse gênero, você tem vários tipos de planta, o cânhamo com uma concentração menor de THC, e a sativa, que é a maconha como a gente conhece, com uma concentração um pouco maior. A Anvisa ela estabelece, você não pode ter uma concentração muito grande de THC, porque o THC é o que a gente costuma dizer que ele dá, né, a viagem, digamos assim, e o CBD ambos, certo? São canabinoides e todos têm propriedades medicinal. O CBD é o que é mais conhecido, né? Então, a Anvisa ela tem uma regulamentação. Existe a possibilidade de você ter o concentrado, somente o CBD. Existe a possibilidade de você ter o full spectrum, que seria o full spectrum, né? Seria com todo o espectro da planta, ou seja, você tem um extrato com todos os canabinoides, e o broad spectrum, que é todos os canabinoides, exceto o THC. E aí, obviamente, né, como a gente está tratando do uso medicinal, isso vai ser de acordo com o profissional médico. Ele vai saber a sua necessidade particular e aí ele vai dizer qual é melhor para você usar, né, dependendo da sua condição médica. Então, a Anvisa hoje ela tem essas regulamentações, existem medicamentos na farmácia, existe a possibilidade de importação. Também existe uma norma da Anvisa, certo? Que é a RDC 327, que ela permite você, né, estabelecer uma empresa Sim. para importar esses produtos. Então, esse é digamos assim, os termos que a Anvisa permite hoje você utilizar essa substância. Advogado Médio Brazão, e com relação, por exemplo, a esses 18 medicamentos que vendem na farmácia no Brasil, né? Que vem da própria planta da maconha para uso medicinal recomendado e receitado pelo médico. Eles são fabricados no Brasil ou são importados de fora para cá? Alguns, eles são produzidos aqui, certo? Nós temos empresas brasileiras que entraram com um processo na Anvisa, requerendo a autorização, né? E a Anvisa concedeu. Esse processo, Robson, é até interessante mencionar que é muito recente, a gente está falando nos últimos 2, 3 anos. 3 anos atrás você tinha um único produto no Brasil, que foi, né, o primeiro que a Anvisa concedeu a autorização, e de lá para cá foi gradativamente outras empresas conseguindo. Algumas são estrangeiras. Você tem a Hemp Meds, que é norte-americana, né, que é uma das maiores dessa área, e você tem empresas brasileiras, como a Prato Dona Azuti, que ela produz aqui. E aí algumas, de acordo com a regulamentação da Anvisa, você pode importar, certo? A granel, né? E aí você termina de fazer o extrato aqui. Então, alguns são produzidos aqui, outros são produzidos fora e são importados. Perfeito. E, de maneira geral, né, qual seria o cenário atual no Brasil? Né? Assim, há a expectativa de que se possa, digamos assim, melhor regulamentar esse mercado da cannabis com tantas possibilidades, né, para uso, como em várias partes do mundo, para uso de cosméticos, uso veterinário e na medicina veterinária, para o uso na construção civil, para o uso de alimento, né, de coisas, produtos comestíveis, né? Então, assim, quais são as chances de que, digamos assim, haja algum rompante de lucidez nos nossos legisladores e o Brasil, né, deixe de lado o preconceito e passe a enxergar essa oportunidade de geração de emprego e renda, né, com esse mercado da cannabis? É algo, Robson, que vai acontecer, certo? Não é uma questão de se, é uma questão de quando, né? A gente espera, né, que dentro dos próximos 4 anos, o APL 399, que é o projeto de lei que está mais avançado, certo? Existem alguns projetos de lei hoje no Congresso, né, tratando do uso medicinal da cannabis, mas o 399 de 2015 é o que está mais avançado. Nele já houveram vários debates, né? A participação da sociedade civil tem sido muito ampla, as associações de pacientes têm sido muito amplas, então a gente espera que haja a publicação dessa lei dentro desses 4 anos. Até porque existe, né, obviamente a necessidade dos indivíduos, dos pacientes, certo? Mas existe também interesses, óbvio, corporativos. Existem empresas estrangeiras, certo? O Brasil é o maior mercado da América Latina. Então, quando você abre a possibilidade de uma empresa ela atuar aqui, seja em qualquer setor, a gente está falando de uma possibilidade milionária. O mercado brasileiro, existem estimativas que colocam, certo, em termos de produção de comércio, 5, 10, 15 bilhões de dólares, certo? Que esse comércio ele poderia gerar somente no Brasil. Então, existem interesses, né, dos pacientes, mas existem também interesses de empresas estrangeiras que querem atuar no Brasil, empresas brasileiras também. E Então, se a gente você espera que dentro imaginar, desses por 4 anos... exemplo,
né, se imaginar, por exemplo, né, o potencial, tanto para o agro, né, na macroprodução brasileira, né, há setores do agro deixando o preconceito de lado e já interessados, como também a agricultura familiar, né, o próprio MST, por exemplo, né, você imagine, né, de poder multiplicar, de poder plantar, né, e ser um produtor que venda não só para o Brasil, mas para fora, né, porque hoje boa parte dos produtos que ainda são permitidos aqui vende algum produto que está chegando de fora do Brasil, estão plantando fora, quando a gente tem terra no Brasil com essa capacidade, né? Isso é algo, né, que a gente, né, que atua nessa área, a gente é, 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 conversa muito sobre isso, debate muito sobre isso, a incongruência, né, da gente ter a possibilidade de possibilitar a importação de um produto, você pode produzir aqui facilmente, né? Então isso é algo muito incongruente, certo? Mas infelizmente tem sido a realidade. Mas eu acho que independentemente, Robson, né, de onde da onde parte esse debate, seja da questão, né, dos pacientes, seja da empresa, seja independentemente dos interesses, tudo perpassa, certo? Pelo fim do estigma. Tudo perpassa pela diminuição do preconceito. Pelo fim do preconceito, sem dúvida, né? Porque, veja, nós não estamos falando em armas, né? O pessoal devia se escandalizar mais até com arma, né? Não estamos falando de arma, não, indiretamente a gente está falando de arma, porque quando tem a proibição, você tem o tráfico e o tráfico se alimenta, né? Também do tráfico de arma, uma coisa está ligada à outra, impacta na própria segurança pública. Mas veja, a gente não está falando de um revólver, a gente não está falando de um meteoro, a gente não está falando de um vírus, nem de uma bactéria, a gente não está falando de. Eu nem sei dizer, a gente está falando de uma planta, né? Isso é que é uma coisa mais engraçada, a gente está falando de uma planta, né? Como é que uma planta vai, né? É É, algo realmente incrível, né? não, esse preconceito é algo que tem sido, né, construído, e se você sentar com uma pessoa que ela tem esse preconceito enraizado e perguntar de forma objetiva, certo? Por que você, né, tem preconceito ou por que você não gosta da cannabis? Ela não vai saber lhe argumentar, certo? E qualquer argumento que ela traga, muito possivelmente vai ser uma falácia, facilmente, certo? Desconstruída através de dados científicos. Você tem a quantidade de estudos que você tem no Brasil, certo? Inclusive a USP, né? É a universidade que mais produz artigos científicos, certo? Tratando da cannabis medicinal no mundo. Nós temos muitos artigos. Desde a década de 70, o professor Rafael Menchula fazia estudos em Israel. Então, desde a década de 70, você tem estudos científicos fortes, certo? Muito bem reconhecidos. Estados Unidos também tem muita produção científica. Então, toda a utilização, certo? Dentro de um ambiente devidamente regulado, quando Portugal ele resolveu, né, descriminalizar, quando se entendeu lá que a questão do uso de substâncias não era uma questão, né, de crime, não era uma questão para ser resolvida pelo Código Penal, pelo Estado, botando gente presa, mas quando se entendeu que era uma questão de saúde, se observou, Robson, que né, meses após, a quantidade de pessoas que utilizavam era a mesma que tinha antes. Você não tem um aumento nem uma redução significativa. Por quê? Porque se você tem o interesse de utilizar uma substância hoje, independentemente dela ser legal ou não, você vai ter acesso. Seja por uma farmácia, ou seja, através de um traficante. Então, quando o Estado ele se propõe a regulamentar aquilo, ele só está dizendo, olha, eu vou estabelecer um padrão de segurança. É isso que ele está dizendo, é isso que regulamentar e legalizar quer dizer. Né? Porque, infelizmente, como a gente está tratando de uma pauta que cai no âmbito moral e na subjetividade moral, você tem pessoas que vão entender que a legalização não, vai ter criança utilizando maconha na rua. Não, gente, pelo amor de Deus, não é isso que a gente está propondo. A gente está propondo regulamentar uma substância justamente para que essa criança não tenha acesso. Porque uma criança ele não consegue ir numa farmácia e comprar um Rivotril, porque o farmacêutico não vai permitir. Então, essa é a ideia da E para quem regulamentação. tiver essa condição, no futuro, que seja, digamos, comprar algo de uma maneira segura, né? Isso, De uma seguro e maneira segura, né? acessível. Seguro e acessível, porque, infelizmente, hoje, com essa proibição, você está tendo uma abertura do mercado, né? Como eu mencionei, a Anvisa está abrindo as portas, mas, infelizmente, só para você ter noção, há alguns anos atrás, você tem um medicamento, como você tem um único medicamento no Brasil, ele liberava R$ 1.200. Era um frasco de medicamento que liberava R$ 1.200. E aí, gradativamente, outras empresas foram entrando no mercado, hoje você consegue encontrar até por 300. Houve uma redução, mas venhamos e convenhamos que R$ 300 para um Ainda é frasco muito caro. é muito caro. É A gente muito está caro. falando de um país onde o salário mínimo é R$ 1.200. Então, É não muito tem caro. condição de uma pessoa que, né, ter acesso a isso.
Então, se você tem interesse, a gente tem que ter uma abertura do mercado, mas que seja uma abertura democrática, que ela permita empresas grandes, sim, entrar no mercado, produzir empregos, gerar empregos, né? Enfim, utilizar as Mas que substâncias também nas suas... permita ao pequeno plantar, né? Exatamente. Se Perfeitamente. você quiser plantar, se você tem acesso também. Isso é uma Muito possibilidade bem. democrática. Perfeito. Eu quero agradecer a participação do advogado que atua na área de direito constitucional, Med Brazão, foi inclusive premiado como um dos 200 melhores advogados do mundo nessa área de regulamentação da cannabis. Falamos aqui sobre a regulamentação do mercado da cannabis, do cânhamo, né, que é diferente da história da maconha, tudo isso e muito mais conversamos aqui. Eu agradeço, Med, sua participação e deixo o momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham e pode complementar com a informação que você considera importante e, porventura, a gente não tenha falado aqui. Sim. Robson, antes de tudo, né, eu gostaria novamente de agradecer o convite, certo? Essa oportunidade é extremamente enriquecedora, certo? De estar batendo esse papo com você, de trazer essas informações para o público, certo? E a informação que eu gostaria de deixar é que as pessoas elas busquem mais informações, certo? Existem hoje várias associações, você tem o Instituto Brasil Cannabis em Natal, você tem a APEP no Rio de Janeiro, a Abrace na Paraíba, você tem associações de pacientes que trabalham para a democratização do acesso à cannabis legal, certo? Mas a gente precisa que haja que esse preconceito ele venha diminuindo gradativamente, certo? E a gente trabalha para isso. Existem profissionais da área médica, da área jurídica, existem profissionais de várias áreas que têm trabalhado para que isso aconteça, mas a gente precisa do apoio da população. A gente precisa que a população entenda que a cannabis legal é extremamente importante, certo? Extremamente importante, muito para além do uso recreativo, certo? A gente tem o uso medicinal, a gente tem o uso, como você mencionou, certo? Dentro da construção civil, o uso veterinário, entre tantos outros. Então, é importante que a população compreenda isso, certo? Que esse preconceito, ele, gradativamente, ele vá desaparecendo para que a gente possa, certo? Desenvolver um mercado e utilizar essa planta que tem tanto a oferecer para a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço.